Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural de hoje está com presenças ilustres. Eu estou ao lado de Camila e Daliana Cascudo, netas do meu mestre definitivo, Luiz da Câmara Cascudo. Estive presente e vejam o programa Como eu conversei sobre a presença de Câmara Cascudo. Nesta manhã, nós iniciaremos o conjunto de mesas quando estimamos mergulhar, Honório de Medeiros, naquele oceano extraordinário do qual tu falava ontem à noite. O Oceano de Cascudinho. Serão 4 mesas que abordarão o homem, a personalidade do avô, do pai, a obra, a ligação de Cascudo com o cangaço e uma das últimas mesas, uma mesa que vai ser protagonizada pela própria UniRN, desenvolvendo um trabalho também de Câmara Cascudo. Então eu convido para que possamos dar início a esse conjunto de preciosas conferências, para fazer parte da mesa a presidente do Ludovico, Instituto Câmara Cascudo, minha estimada Daliana Cascudo. Nesse momento, não por ser presidente do Instituto, mas aqui ela vem como neta de Cascudinho. E já que estamos falando na caravana da família, né? Querida Camila Cascudo, por favor, nos dê o prazer da sua compartilhar. E para nossa grande honra, convidamos o querido presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, Diógenes da Cunha Lima. Satisfação, Diógenes, tê-lo conosco. Essa mesa foi pensada já há muito tempo, devido, viu, Diógenes, à paixão de muitos leigos pelo grande Câmara Cascudo, e queríamos ouvir das pessoas que compartilharam da sua alma esse extraordinário brasileiro. Sejam todos bem-vindos e passo a palavra para a querida Daliana Cascudo para que possa iniciar esse momento dessa manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer imenso a gente estar hoje iniciando aqui, como diz Severo, esse mergulho nesse oceano, né, triconselheiro? E para a gente é um prazer imenso contar com a presença do nosso querido Diógenes, que tem tanto a falar, além de mim e de Camila, tem tanto a falar da intimidade desse homem tão extraordinário que é Luiz da Câmara Cascudo. Então, vamos começar a mesa com Diógenes, depois eu e Camila faremos uma apresentação sobre aspectos da vida de Câmara Cascudo. Vocês não podem imaginar a emoção que eu estou ladeado pela presença de Cascudo, que é aqui as suas netas. E netas que eu não vi nascer, mas quase. Quase. Começo contando que Cascudo gostava e me considerava da família, porque eu era mais do que um amigo, era um filho eleito. Então, ele dizia que, como ele gostava de citar a Bíblia, ele lia a Vulgata, São Jerônimo, em latim, que era uma das paixões dele. Mas ele dizia que uma coisa boa, como todas as coisas têm fim bíblico, convém que tenha princípio. Vamos começar pelo princípio do estudioso Câmara Cascudo. Ele me contou uma história fantástica. É que o pai contratou o Coronel Cascudo, o poderoso Coronel Cascudo, homem rico, importante da cidade, contratou uma professora para as primeiras letras. E ele aprendeu aquelas letras iniciais, o alfabeto, a contar, e quando ela sentiu
que tinha cumprido a missão, colocou uma fitinha azul no braço dele. Uma fitinha azul, e era o diploma. E ele me disse que cada vez que ele recebia uma homenagem, ele se corria uma lágrima, se lembrando, e aparecia subitamente, magicamente, aquela fitinha azul no braço. E ele recebeu todas as homenagens. E geralmente levava na brincadeira as homenagens recebidas. Gostava, ele era um brasileiro feliz, que é o título do livro que eu dei sobre ele, a primeira biografia que ele teve. Então, recebeu uma grande homenagem da França como comendador. E respondeu com o hino da França, Le jour de gloire est arrivé. O dia da glória chegou. Isso era ele brincando, ao mesmo tempo sério, mais homenagens. Mas depois uma segunda figura que foi a maior, e ele se lembrava com muito carinho, e eu conheci pessoalmente, e ele me deu o privilégio de contar as histórias de Cascudo, professor Ivo Cavalcante, poeta, escritor, advogado, brilhante, uma figura notabilíssima. E ele contou a seguinte história, que ele, mestre da linha antiga, que resolvia as coisas através da palmatória, do puxão de orelha, do cocorote, e foi contratado para cuidar de Câmara Cascudo. Uma figura notável para ensinar. Só que ele começou a ensinar a Cascudo, mas Cascudo era rebelde. E ele não estava se sentindo muito feliz, porque apesar de ser regiamente linguagem dele paga pelo coronel Cascudo, ele não podia aplicar as correções, as normas de ensino dele na linguagem que ele utilizou em Sua Majestade. Cascudo já era Sua Majestade desde menino. Depois foi o príncipe do Tirol, no Principado, que era a casa em que ele morava, com um grande quarteirão, e no Tirol, e que ele lá recebia personalidades, entre as quais ele recebeu Mário de Andrade, que passou o tempo e se corresponderam durante mais de 20 anos. Mas Cascudo era uma vocação local e ao mesmo tempo universal. Porque ele assinava muitas vezes, para mostrar o carinho pela nossa cidade, ele assinava Luiz Natal. Ou Luiz do Sobradinho, que era a casa. Isso era a assinatura dele, a forma de mostrar o carinho. Mas ninguém teve, no Brasil, escritores que tivesse uma projeção rápida, urgente e importante e duradoura como de Câmara Cascudo. Não quero dizer que não tenha maior badalação por aí afora, até porque Cascudo se dizia e era provinciano, porque ele era um provinciano incurável. Diferente, por exemplo, do parceiro dele, parceiro em termos, Gilberto Freire, pernambucano, que não só criou uma fundação, a Fundação Joaquim Nabuco, para estudar a sua obra principalmente, mas estimulou os filhos para criar a Fundação Gilberto Freire. Então, e teve no mundo inteiro, e Cascudo aqui, com o jeito dele. Mas era sempre universal. Por exemplo, ele foi o primeiro e único latino-americano a entrar na a mais antiga instituição folclórica, a Folklore Society of London. O meu inglês está ruim, minha filha, corrige aí. Mas é isso mesmo. O inglês dele também era ruim, viu? Com todo respeito, era muito ruim. Imagine que Cascudo foi
Bom, ele foi também da Irlanda, que era novidade. Mas ele foi também um grande tradutor. Ele traduziu, primeiro no Brasil, a traduzir o maior dos poetas da época dos Estados Unidos, Walt Whitman. Primeiro tradutor brasileiro. Traduziu Henry Coster, do inglês também. E sabia de tudo sobre inglês, como sabia um pouco, porque ele dizia que só traduzia quando as traduções existentes eram insuficientes. Isso é a dignidade intelectual dele. Se tem uma outra tradução melhor, não há por que mexer. Ele traduziu, por exemplo, um trechinho de Goethe, do alemão, mas ele não se confiava. Ele procurava um alemão culto, inteligente e conferia. Ou, às vezes, um brasileiro que estava morando lá. Então, ele gostava e sabia fazer tradutor. Mas eu vi um dia, professor da Universidade de Princeton, visitando, e Cascudo começou a conversar com ele, em inglês, naturalmente, mas eu vi que o americano tinha dificuldade, talvez pelo sotaque e o jeito dele falar, tinha dificuldade de perceber. Mas ele também brincava à vontade. Uma outra vez, que teve um outro professor, e este era, acho que era de Harvard, eu tinha levado, porque eu procurava agradá-lo de todas as maneiras. Eu tinha encontrado uns charutos holandeses, chamados Wilhelm. Wilhelm e tal, e ele gostou. Ele gostava mais dos cubanos, mas adorou esses cascos. E o americano chegou e disse, olha, o senhor tem uma mesma coisa que eu, gosta de charuto. Ele disse, é verdade, o charuto é um prolongamento do meu rosto e tal, brincando com o americano. O americano disse uma história interessante sobre cultura, ele gostou muito, e foi lá, abriu a caixa de charuto, tirou o charuto e deu ao americano. E o americano era meio nervoso, pegava o charuto, botava em cima da mesa, tirava, botava no bolso, estava aqui. E Cascudo não gostou mais porque ele começou a falar sobre a importância dos Estados Unidos, as armas, o poderio. E Cascudo já estava sem gostar. E eu vi que ele estava seguindo o charuto dele. O americano estava aqui, ele olhava para o charuto, ele via para cá, ele olhava. Lá para as tantas, Cascudo disse, eu ia cometer uma coisa errada com o senhor. Com o que é isso? Um momentinho. O Brasil fabrica bons charutos. Tem um Florinha, me deu meu charuto, tomou o charuto de volta. O americano, na cabeça dele, não permitia, não tinha autoridade, tinha categoria para receber o charuto, aquele charuto. E foi retomado. Cascudo tinha mania pelo folclore, pelos cantadores nordestinos, foi ele que mais divulgou no país e deu uma autoridade aos cantadores. Estudou o cangaço e de uma maneira muito inteligente. E eu tive o privilégio, ele me dava os livros, porque ele escrevia o que ele queria. Dariana sabe, e Camila, bem, ele escrevia do jeito que queria. E para mandar para a editora, ele me entregava geralmente a Zé Melquiades de Macedo, ao professor Saturnino, e a Arnaldo Arsênio de Azevedo, e os dois, ele e Melquiades, me indicaram para eu, professor de português, para fazer a revisão dos livros. E eu tive o privilégio de fazer a revisão do Flor de Romance Trágico, em que ele apresentava, sobretudo, o Jesuíno Brilhante, com toda a história fantástica do Robin Hood, do Patu, que girou por aí com cantadores nordestinos, etc. No meio, Preto Limão, que foi um dos motivos da luta e do cangaço de Jesuíno. E ele tinha uma frase que, mano, era maravilha. Preto Limão era um cantador,
era também embolador com pandeiro. Pois tocava muito bem a viola. E Cascudo, comentando sobre a política, no Rio Grande do Norte, ele dizia: a política tem mais mudança do que a viola de Pedro Preto Limão. Isso era o jeito dele de ser, de brincar, ao tempo todo desta maneira. Eu fui e levei para ele: professor, o senhor escreve misto com X. E ele disse: e a melhor maneira? É a maneira hispânica. Eu disse: mas professor, está dicionarizado. Ele disse: quem disse a você que o dicionário está certo? Então não adiantava, né? Outra, ele escrevia às vezes, pior. P-E-I-O-R. Professor, pior é pior. Ele disse: do latim pior, melhor expressão é pior. Pronto, acabou. Aquele era o jeito dele, não tinha conversa. E fazia. Uma outra história que eu conto dele, que acho que é uma maravilha, ele me chamou irritadíssimo com uma notícia de que havia sido publicado um livro dele na Inglaterra sem autorização. Sem autorização. Eu acho as superstições e costumes. Sem autorização foi publicado lá. E ele estava irritado, nervoso com a história. Se eu quero que você processe desse povo lá, porque não é brincadeira. Os ingleses acham que são donos do mundo, que pode fazer o que quer e acabou. Então eu entrei em contato, havia um advogado lá que falava bem espanhol para me comentar melhor. E eu entrei em contato, o advogado fez a pesquisa, descobriu que era uma grande editora e que uma pessoa tinha dado uma autorização sem poder, Então daria uma indenização enormíssima. E eu vou me preparando, já pensando, me sentir um advogado importante para estar em Londres, junto com um advogado, discutindo Câmara Cascudo, direitos autorais. Quando ele me chama, diz: recebi, estou muito satisfeito, recebi 10 livros de inglês, tradução, e a tradução é excelente, e mais, respeitaram meus parágrafos, que nem sempre se respeita no Brasil. Eu disse: professor, e o que é que eu vou dizer lá ao advogado? Ele disse: o assunto é seu, foi você que conversou. Aí fez a dificuldade minha para explicar ao cara. Acabou-se a ação com essa história. Ele também tinha uma tradução safada que foi feita na Bahia, que juntaram contos dele, contos tradicionais do Brasil, não me parece, deram outro título lá, na Bahia. Mas ele ficou satisfeito. Porque eles juntaram e publicaram, podiam ter me ouvido, mas era o jeito dele de ser. Cascudo, o tempo todo, era um extraordinário cidadão do mundo. Um dia, um amigo meu, Mazi, professor da Universidade de São Paulo e da Academia Paulista de Letras, me telefona. Disse: eu estive no Japão, em Tóquio, e descobri uma coisa que você ia ficar contente. Câmara Cascudo está traduzido lá. Eu disse: por que você não comprou um exemplar para mim? Ele disse: porque você não sabe ler japonês. Aí, eu sou... Esses são livros, o que você quer? O meu livro aqui para mostrar. Meu livro? Qual é o seu livro? Tem né? Este aqui está em japonês. Quem conseguir ler aqui vai ler. Eu não... Bom, eu entrei logo em luta. Escrevi... Cadê? Dá um flash aqui na... Eu tentei a embaixada japonesa, tentei o consulado, ninguém dava notícia. Mas eu vi que em São Paulo, e a segunda língua do Brasil é o japonês, né? Mais do que outras línguas, é falado em São Paulo por conta do bairro da Liberdade, onde tem muita gente. Então eu disse: deve haver alguma livraria lá. Procurei, encontrei na livraria,
e comprei o texto. Obviamente só aparece Luiz da Cama Cascudo e o resto em japonês. Também foi traduzido na França, que eu trouxe para vocês, Contos Tradicionais do Brasil, uma tradução fantástica, e eu tenho uma razão especial de gostar mais dele. É que foi traduzido por Bernard Aleghed, o mesmo tradutor que fez do meu livro Poema do Amor Sem Sossego, que é Tourmenté, Poema do Amour Tourmenté, em francês por ele. Mesmo Aleghed. Morou em Natal, uma figura notabilíssima e apaixonado por Cascudo. Apaixonado por Cascudo. Vou contar uma dúvida aqui, e ele não me perdoaria se soubesse chegar à França, mas como não vai chegar à França, eu posso contar. Zila Mamed, que era uma figura notabilíssima, fez um trabalho fantástico sobre Câmara Cascudo. Foi o primeiro levantamento. O Cascudo me disse, desse jeito, que Zila tinha descoberto o livro, coisa que ele não se lembrava mais que tinha escrito. Ela fez um trabalho notável. Me pediu, Diógenes, eu tenho uma biblioteca, abrindo a biblioteca, que hoje tem o nome de Câmara Cascudo, que eu propus e deu, a academia deu, a Fundação Zé Augusto, e eu queria que você doasse os livros para a biblioteca. Quase se via muita gente e tal. Eu digo, ok, Zila. Não posso emprestar? Não, vou doar. Doei os livros de Cascudo, que eu tinha uma coleção bastante bacana. Um dia, desaparece. Eu tenho desconfiança que foi Bernardo Aleghed. Desaparece os livros, desaparecem lá. E eu coloquei no jornal a notícia dizendo que a pessoa tivesse consciência de que estava prejudicando toda a cidade, a coletividade. Quem queria aprender com o Cascudo não podia aprender porque tinham levado. E que devolvesse os livros, por favor, etc. No outro dia, na Fundação Zé Augusto, aparece um pacote lá com os livros de volta. Livros de volta. Anonimamente. Mas eu vi o endereço. Jundiaí, não, tinha 348, Jundiaí. Isso é estrangeiro. Ninguém coloca o número antes da... E quem era apaixonado por Cascudo era Bernardo Aleghed. Eu desconfio, com todo respeito a ele, meu querido amigo, que foi ele mesmo que roubou e depois deu na... Mas, para terminar, Zila... Furto de uso. Eu disse, Zila, você está vendo que foi errado eu lhe dar. Eu lhe dar aqueles livros. Porque é para ser roubado. Ela disse, tem nada não. Eu lhe devolvo os livros porque já estou conseguindo outros. Eu digo, eu não quero mais não. Vai aparecer um carimbo lá dizendo que eu roubei o livro. Enfim, os livros estão... A biblioteca, infelizmente, fechou, mas abriu, quando eu propus e a Fundação deu o nome de Câmara Cascudo da biblioteca, ele foi à inauguração. E lá ele fez daqueles discursos maravilhosos, ele fez um discurso dizendo o seguinte, que a biblioteca poderia ser um depósito de livro, um mero depósito, ou um centro dinâmico de cultura. E depois brincou, não é uma coisa nem outra. Comigo, eu estava com Zila. Zila era mais velha do que eu e tal, mas estamos namorando. E eu cheguei lá com Zila. E ele me abraçou e abraçou Zila. E disse, Zila, senta ali que eu vou lhe mostrar as imoralidades da Diógenes. Aí entrou para o gabinete e disse, meus parabéns, você sabe que ela é mais nova do que eu? Mas a segunda história de Zila, essa eu não devia contar, mas vou contar, me permita essa.
A segunda, ele me disse, olha, Zila fez um belíssimo livro sobre mim, repetiu a história de que ela mesmo não sabia, levantou 10 anos que ele escreveu para o Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Zila levantou nome por nome. E eu quero que você mande fazer uma placa de bronze, eu pago, para botar na casa de Zila Mambedi. E essa placa é assim, aqui mora Zila Mambedi, virgem e mártir. Aí eu disse, está certo, professor, eu vou mandar fazer. Ele disse, o que é que você acha? Eu disse, eu acho que não é uma coisa nem outra. Quando ele chegou na inauguração da biblioteca, ele disse, aliás, esta biblioteca não é uma coisa nem outra. Mesma coisa de inglês. Eu convidei, havia ao lado do Palácio do Governo, uma galeria de arte, que foi retirada pelo IFAM, mas estava lá, e era de cultura e tal. Eu levei, era um período de Shakespeare, alguma data específica, e eu convidei para ele ir. Ele começou dizendo o discurso seguinte. E o inglês era uma língua mais produtiva, mais proativa, funcionava. E que o português, infelizmente, era um código de guerra, que só a gente sabia e tal. Então, por exemplo, o famoso to be, ele pronunciava ruim. O to be or not to be não é apenas ser ou não ser. É uma aditiva e uma adversativa ao mesmo tempo. Significa ser e não ser, e ser ou não ser, que é intraduzível aqui. Aliás, Diógenes não é uma coisa nem outra, né? Isso era o tempo todo o jeito. A frase que eu trago de hoje é: globalize-se. Até mesmo a realidade virtual é multicultural. Meus amigos, trago sempre para vocês um livro. E o livro de hoje é de Pedro Cavalcante Filho, Os Primeiros Habitantes. Trata-se de um trabalho simplesmente maravilhoso sobre a nossa cidade. Uma pesquisa que Pedro fez e que merece a atenção de todos, porque ele desvenda a história dos 30 primeiros anos da nossa cidade natal. Não é fácil, mas mais do que isso, ele elabora uma ideia de que se deve trabalhar pelos fatos heróicos acontecidos, desde a chegada de Mascarenhas Homem, com a presença das grandes personalidades que influíram no desenvolvimento da nossa cidade, nos primeiros tempos. E ele lembra que devia ser objeto de artes plásticas, de teatro, de cinema, enfim, demonstrar ao povo o valor da terra, o interesse da terra. É também de sua autoria, e ele fez uma bela palestra do Instituto Histórico, e é também de sua autoria um trabalho sobre Camarão Grande, o Poti, pai do índio Poti, o guerreiro, e também sobre a nossa Fortaleza do Reis Magos, tão estudado por Câmara Cascudo e por Hélio Galvão. Meus amigos, fiquem sempre conosco. A TV Futuro está aqui com vocês, com o programa Baobá Cultural, todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. E divulgue o nosso programa porque é importante valorizar a cultura do Rio Grande do Norte.